tratar hoje é um tema que exige, como eu disse, um pouquinho de respirar e muitas reflexões, porque a filosofia ela não é autoajuda, então ela não vai trazer 10 lições para você, para que você tenha o resultado final, porque nós não somos seres humanos iguais e nem as situações se apresentam da mesma maneira. A filosofia ela apresenta o questionamento e faz com que cada um, dentro do seu espaço de pensar, de refletir, busque então a sua própria resposta. Eu vou falar sobre felicidade e finitude. Parece antagônico, né? Porque felicidade nos remete a uma necessidade atual e obrigatória em que todas as pessoas hoje gritam para que todos devem ser felizes, para que todos possam ser felizes. É uma exigência, né, quase que, né, imperativa para que as pessoas sejam felizes. E finitude é uma palavra que as pessoas usam muito como tabu. Então, quando eu estou falando de felicidade e finitude, eu estou falando de dois momentos completamente diferentes. Quando eu estou falando de felicidade, estou falando de uma obrigação humana hoje, né, de cobrar do indivíduo dele ser feliz. E as pessoas, elas não diferenciam muito o ser feliz do estar feliz. Nós devemos e temos que buscar ser feliz. E mesmo que não estejamos felizes naquele momento, a nossa vida é feliz. Isso que as pessoas confundem. As pessoas querem estar o tempo todo rindo, né, alegres. E elas confundem isso com não ser feliz. Então é isso que nós vamos discutir também hoje, o ser feliz e o estar feliz. Ao mesmo tempo que essa finitude, esse tabu, que é a finalização das coisas, a morte, o término, a transformação do dia a dia, não nos é preparado. Nós não somos preparados para o luto. Nós não somos preparados para o recomeço. Então é interessante pensarmos que sempre nós somos preparados para sempre, como contos de fadas, e não para que momentos e momentos sejam suscetíveis de transformações. E a partir dessa motivação que eu tive, eu perdi a minha mãe esse ano, e essa motivação então me fez pensar sobre os planos que nós fazemos e os planos que a vida faz. Nós podemos fazer planos, e esses planos muitas vezes são, é claro, repletos de felicidade, de encontros, né, de acontecimentos, mas a vida nos faz outras propostas e nós temos que estar preparados para isso, para as possibilidades. Então, a pergunta que eu vou fazer do começo ao fim para vocês é: como ser feliz diante do nunca mais? Como ser feliz diante do nunca mais? E aí, junto com essa pergunta, ela vem outra: o que é ser feliz? O que é ser feliz? O que eu me propus dentro da minha vida? O que eu me propus dentro da minha vida como objetivo de felicidade? E a outra pergunta que eu faço, não é, além do que é ser feliz, é: o que é a morte? O que é o fim? O que é o eterno? Então, essas perguntas nós vamos nos fazendo, que, como eu disse, a proposta filosófica é uma reflexão individual, uma reflexão de escolha individual, e não uma resposta, né, pronta e acabada para que você possa usar, então, como uma receita. Mesmo as receitas, nós sabemos que elas têm diversificações, né? Você vai fazer um bolo e, de repente, a temperatura do dia, o jeito do seu forno, a forma que você usa, não sai igual o resultado, né, da receita que foi passada para você. Agora, imagina, né, a vida que vem de pessoas tão diferentes, né, de resultados tão diferentes, de histórias tão diferentes, em que as pessoas vão fazendo escolhas. Então não existe uma receita, existe uma reflexão, e é isso que nós vamos fazer hoje, pensar sobre a felicidade e a finitude. A existência, então, ela tem que ser pensada como um ciclo, como uma possibilidade, como uma probabilidade, e é isso que não é ensinado para a gente. Se você voltar lá em Heráclito, né, que é um pré-socrático que viveu no século VI a.C., ele já nos alertava sobre a existência das coisas. Ele dizia: tudo é um ciclo, tudo flui, tudo não permanece. A única certeza que ele tem é do movimento. A vida é um movimento, é um vir a ser. E é uma frase muito interessante que ele usa. Ele diz assim: uma pessoa não entra num rio duas vezes, porque nem ele e nem o rio são os mesmos. A cada dia nós nos transformamos numa nova pessoa, e a vida também é uma nova
é uma nova vida, né? Quantas segundas-feiras eu já vivi e nenhuma segunda-feira é igual a outra, mesmo nós dando o mesmo nome, segunda-feira. Então nós somos diferentes, a vida é diferente, por mais que nós tenhamos uma rotina, essa rotina se apresenta de uma maneira diferente para nos ensinar outras coisas. Juntamente com o Heráclito, nós temos o David Hume, que é um filósofo inglês, né, que já não é antes de Cristo, já é do século XVIII, e ele nos vai apresentar as verdades como possibilidades. O que nós erramos muitas vezes e nos leva a uma dificuldade de enfrentar o luto, de enfrentar as modificações, de enfrentar os términos, né, dos quais nossa vida é acometida a todo momento, é a dificuldade de nós vermos que tudo é uma possibilidade, é uma probabilidade, não uma certeza absoluta. Nós nos habituamos a ir todos os dias para um emprego e achar que aquilo vai ser para sempre, e nós somos mandados embora daquele emprego, nós entramos em paranoia, porque nós não estamos, então, preparados para as outras possibilidades. Para o luto, porque perder o emprego também é luto. Nós não estamos preparados para perder um amigo, para perder uma viagem. Então, essas modificações, essas transformações abruptas, essas crises que acontecem dentro da nossa história toda certinha, né, elas nos levam a refletir justamente sobre isso. A nossa dificuldade em pensar na vida como uma possibilidade, como uma probabilidade. E por fim, nós temos que pensar no Sartre. Né? Por que nós não pensamos na vida como possibilidade, como probabilidade? Porque para nós pensarmos assim, nós temos que pensar na responsabilidade que é viver sob o peso da escolha. Nós somos condenados, segundo Sartre, né, século XX, um dos maiores existencialistas que nós tivemos, a pensar na vida como uma possibilidade de escolha. Nós somos condenados a escolher, do momento em que nós temos consciência da nossa vida, até o momento em que nós temos sanidade na nossa velhice, nós é que escolhemos. E mesmo quando a gente diz, não, eu não escolhi, você escolheu não escolher. Eu penso na minha mãe, nesses anos todos que ela viveu, e nesses filhos, né, essa quantidade de filhos, nós somos em 7 irmãos, e ela, a uma certa altura, disse, se fosse para eu escolher, não teria tido tanto filho. Então, ela não escolheu ter filhos nessa quantidade, não é? Mas ela não teria mais como voltar atrás, porque os filhos já estavam aí. Então, quantas vezes nós olhamos para um ano passado, para uma vida passada, para uma história passada e falamos assim, ó, isso eu não repetiria mais, isso eu não faria mais. Se fosse para você voltar no tempo, você faria diferente. Então Sartre diz, você está condenado a viver fazendo escolhas, sabendo que aquela escolha ou aquela não escolha é uma escolha e é sua responsabilidade. Não tem como voltar atrás. Só tem como ir daqui para frente fazendo novas escolhas sempre. Né? Essa responsabilidade de ser feliz, de ter as rédeas da sua vida nas suas mãos. Essa é a sua responsabilidade. Né? O que é ser feliz? Aristóteles dizia, ser feliz é ser ético. Ser ético é buscar a justa medida entre o excesso e a falta, entre os nossos vícios. Porque é muito mais inclinador para o ser humano, segundo Aristóteles e outros pensadores, nós cometermos erros. Nós sermos dorminhocos, nós sermos preguiçosos, nós sermos comilões, nós sermos, procrastinadores. E ele diz, o difícil é, através do hábito, todos os dias, eu ir buscando esse equilíbrio entre o excesso e a falta. E dentro desse excesso e a falta, achar a virtude, e isso é ser feliz. Quando eu consigo controlar as minhas paixões, quando eu consigo dominar as minhas vontades, os meus desejos viciosos. Porque para Aristóteles, os vícios é que levam o homem então ao desequilíbrio e à infelicidade. Tudo que vem em excesso e falta na vida do indivíduo leva ele à infelicidade. Então, quem determina esses limites e é esse desejo que leva então a minha felicidade e a minha vida plena, e que eu chegue no final dessa vida sabendo que tudo que eu fiz nela fez parte de uma concordância minha, ou seja, tudo que eu fiz nessa vida estava de comum acordo com aquilo que realmente eu queria, que eu desejava e que eu tinha como limite.
a gente tem que remeter a um dos filósofos mais brilhantes e que não escreveram nada dentro da nossa história da filosofia, que foi Sócrates. E Sócrates dizia assim: conhece-te a ti mesmo. Só a partir do autoconhecimento é que eu vou saber se aquilo que eu coloco como desejo é realmente aquilo que eu desejo, se não foi a sociedade que me impôs esse desejo, se não foram os meios de comunicação de massa, se não foi uma ideologia dominante externa a mim mesmo. Então eu tenho que conhecer a mim para saber qual que é o meu limite, até onde eu vou, o que eu quero, o que é importante para mim. Até que ponto colocaram na minha vida que desejo é que traz felicidade e que desejo é coisa material, por exemplo. Então, se eu for pensar em desejo como posse, como coisas materiais, eu vou ser um saco sem fundo, não é? Porque a proposta de desejo de Schopenhauer é isso. Porque Schopenhauer é considerado um filósofo pessimista, porque ele vai dizer assim: a existência como desejo é uma fraude. Porque eu quero um doce, aí eu vou e pego esse doce. Mas se eu comer demais esse doce, eu vou ficar enjoado, vou deixar de querer esse doce, eu vou querer um copo d'água. Aí eu vou querer um copo d'água, vou beber água, eu vou querer uma coisa salgada. Aí eu vou, e no salgado é que está a minha felicidade. E aí eu termino, quero água novamente. Vou, então é uma insaciação, né? É um saco sem fundo. Então, se o homem for viver de desejo como felicidade, ele nunca vai ser feliz. Então, onde está o meu desejo? Onde eu coloco a minha felicidade? O que é desejo para mim? Isso que eu desejo, isso que eu quero, é uma coisa que eu decidi, porque eu refleti sobre isso, eu pensei, eu busquei esse conhecimento, ou o que eu quero como desejo foi imposto pela minha família, pelos meios de comunicação de massa, foi imposto pela escola, pelas religiões que eu frequento. O que é desejo? Então, a partir do autoconhecimento, segundo Sócrates, é que seria possível, então, eu, a partir desse momento, buscar a minha felicidade, porque essa minha felicidade vai ser autêntica. O que é uma felicidade autêntica? É uma felicidade que o fundamento dela é a minha vontade verdadeira e não a vontade imposta ou colocada por outras pessoas, né? Então, a partir desse momento que eu me conheço, eu me proponho um projeto. Esse projeto é o projeto da minha vida. Então, eu proponho, eu vou querer isso para ser feliz, né? Dentro desse desejo, dessa limitação, só que tudo isso tem que ser de uma maneira significativa e não pode ser de uma maneira determinante. Penso que se o meu projeto de vida é ter um filho e no decorrer desse projeto eu descubra, por exemplo, que eu sou estéril, então eu não vou ser feliz nunca mais, porque o meu projeto era só esse e era determinante na minha vida. Então o projeto tem que ser flexível. Pense que o meu projeto, então, seja trabalhar numa determinada empresa. E isso nunca aconteça. Então eu vou ser infeliz, porque essa empresa nunca quis me contratar. Ou me contratou e de repente não gostou do meu serviço e me demitiu. Meu projeto de vida é meu casamento. E no meio do casamento há uma separação por morte ou por divórcio. E de repente, então, acabou a minha vida, porque o meu projeto de vida era o casamento. Então, o projeto de vida, quando ele é externo a você, ter um carro, ter alguém, ter um emprego, ele é um projeto de vida frustrado. Porque todo projeto de vida que foge de você, ele depende do outro. Porque os projetos de vida, eles se chocam. Para você ter um filho, você precisa de outro. Para você ter um carro, você precisa de dinheiro. Para você ter um relacionamento, você precisa que a outra pessoa queira se relacionar com você também. Então, o projeto de vida tem que ser alguma coisa muito mais substancial para que tenha garantia de felicidade. Ele tem que ser um projeto interno. Ser alguma coisa e não ter alguma coisa. Não é? Porque se a gente pensa nesse projeto de vida como objeto, como uma coisa externa, como uma coisificação, nós estamos pensando num projeto de vida idealizado. Nós estamos sendo platônicos. Então, se você idealiza demais o seu projeto de vida, no para sempre ou no perfeito, você nunca vai ser feliz. Porque não existe o para sempre e não existe o perfeito. Por mais que quando nós ainda somos crianças, né, existe ainda a lenda, o conto de fada, a história que diz: e foram felizes para sempre. Então, esse para
para sempre, que é um engodo, que é uma farsa, ele tem que ser desmitificado da sua cabeça, sabendo que o para sempre é hoje. Então não nos foi ensinado viver um dia de cada vez. E por mais que isso seja repetido, se isso não foi ensinado para você desde que você é pequeno, hoje se torna muito mais complicado, porque você cobra isso das pessoas, da sua vida, dos seus projetos, que seja para sempre. Então, o que significa ser feliz? Ser feliz, então, já foi explicado pela história da filosofia de diversas maneiras possíveis, né? Se você pega a história da filosofia antiga, você tem lá tanto a questão do Aristóteles, que ser feliz é ser ético, tanto a questão dos filósofos helênicos que diziam, né, para ser feliz você tem que abrir mão do desejo, não ser hedonista, né, não buscar o desejo incondicionalmente, não se apegar às coisas materiais como cínicos, não ficar questionando o mundo, né, com questões universais como de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, porque isso não tem resposta, né, como os pirrônicos. Então você tem uma série de maneiras de você ser feliz abrindo mão tanto de questionamentos como bens materiais. Na Idade Média, ser feliz era abrir mão dessa vida e pensar que em outra vida é que você vai ser feliz. Então você é feliz sabendo que você vai ser feliz em algum momento quando você morrer e for para o céu. Então esse era o projeto de felicidade da Idade Média. Na Idade Moderna, ser feliz era buscar razão. A razão ia resolver os problemas da humanidade. E hoje nós estamos vivendo um mundo ocidental no capitalismo. Ser feliz é ter coisas. Essas coisas podem ser coisas materiais ou a coisificação do ser humano. Ter pessoas, usar pessoas. Ser feliz é mostrar que ser feliz nas redes sociais hoje. Você não precisa realmente ser feliz, mas se você tiver uma quantidade de likes, uma quantidade de curtidas, uma quantidade de amigos nas redes sociais, significa que você é feliz. Então hoje, né, você reduz a felicidade àquilo que as pessoas veem, que é a sua propaganda pessoal, e não exatamente a uma felicidade verdadeira, ou seja, aquilo que é você ser feliz como um projeto de vida, e não você estar feliz e mostrar para as pessoas o que você come, onde você vai, o quanto você festeja, não é? O quanto você se promove. Outra saída para a felicidade atual são as farmácias. Então, através das farmácias a gente consegue muito ser feliz. Se você não consegue comprar coisas e nem ter relacionamentos verdadeiros, só falsos na internet, você pode comprar remédios que te dão a sensação de felicidade. Então, a fuga para as pessoas hoje está ou em comprar coisas, ou em usar pessoas, ou em usar medicamentos. Porque as pessoas não estão, há muito tempo, né, preparadas para a angústia. As pessoas não são preparadas para o luto. As pessoas não são preparadas para a realidade. Por quê? Porque a vida é angústia. Nós não temos tudo o que nós queremos, porque foi imposto coisas para nós querermos, e essas coisas nem sempre são aquelas que a gente precisa. Durante toda a história, sempre, né, cada sociedade ela acabou impondo coisas que eram importantes para o ser humano, e ele foi tendo aquilo, se apropriando daquilo como sendo verdade. Necessariamente, nem tudo aquilo que se coloca para você, que é importante para você ser feliz, vai te fazer feliz. Porque você que tem que encontrar, escolher e se responsabilizar pela sua escolha do caminho que você toma na sua vida. Em outro sentido, o problema de escolher é que quando a gente escolhe, a gente está perdendo. Dá para entender? Nós perdemos a todo momento. Se você está aqui, você não está em outro lugar. Se você escolheu essa pessoa para estar do seu lado, as outras milhares de pessoas que existem no mundo não estão ao seu lado. Se você escolhe uma música, você está perdendo a oportunidade de ouvir outras. Não dá para ouvir todas as músicas ao mesmo tempo, nem beijar todas as bocas ao mesmo tempo, nem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, nem fazer todas as viagens do mundo. Eu sempre falo para os meus alunos assim: eu gosto muito de ler,
E quando eu entro na biblioteca da USP, eu fico angustiada, porque eu sei que eu vou morrer e não vou ler todos aqueles livros, talvez nem 10%. Não dá para ler todos os livros, nós temos que escolher, nós temos que selecionar. Selecionar pessoas, selecionar livros, selecionar viagens, selecionar momentos. É isso que é feito a nossa história, de escolhas, e essas escolhas, elas têm que ser significativas, por quê? Porque não existe certeza de nada. Não existe garantia que a escolha que você fez, por mais que você tenha pensado nela, seja uma garantia de felicidade. Eu amo sorvete. E aí, todas as vezes que eu vou na sorveteria de Geraldo, existem todas aquelas opções. E eu só tenho 3 opções sempre. As pessoas que me conhecem sabem, né? Queijadinha, creme de Málaga e ameixa. Mas tem muitas opções, tem. Eu fico doida para experimentar todas elas. Mas quando eu abro a minha boca, uma dessas 3 opções sai só. E aí eu vou perder a oportunidade de experimentar os outros sabores. E será que eu vou ser menos feliz por causa disso? E se eu experimentar os outros sabores, será que eu vou ser mais feliz? São escolhas. Nunca nós saberemos. E aí eu gosto de falar muito do Bauman, né? Porque é um dos maiores pensadores do século XX, sociólogo, falecido esse ano. Ele então vai falar assim: nós estamos muito angustiados, infelizes e buscando felicidades superficiais atualmente, porque as relações estão muito líquidas. Tudo é muito líquido, tudo é muito superficial. E aí ele fala que um dos maiores males dessa superficialidade atual, essa forma superficial das pessoas se relacionarem, são as redes sociais. Ele diz: as redes sociais são uma armadilha, porque ao mesmo tempo que elas facilitam a comunicação, as relações, o conhecimento, elas afastam as pessoas, impedindo o contato físico. O contato físico, olhar nos olhos das pessoas, sentir o cheiro das pessoas, tocar na pele das pessoas, isso está ficando cada vez mais raro. Então as pessoas estão cada vez mais se satisfazendo com contatos virtuais, relações virtuais. Isso, inclusive, está causando problemas psiquiátricos em alguns países, como os países orientais, como o Japão, por exemplo. Já existe tratamento para as pessoas viciadas em internet, né? E isso é causado porque as pessoas acabam fazendo com que a vida delas gire em torno de um computador, de um tablet, de um celular, e elas não se relacionam mais com as outras pessoas, elas ficam isoladas dentro daquele mundinho. Eu assisti um filme recentemente, me chocou muito, eu fiquei impressionada. O filme chama Her. Esse filme, ele trata de um homem adulto que tem relações normais, trabalho normal, e de repente ele resolve se relacionar com uma mulher virtual. E aquilo se torna tão patológico que ele perde a vontade de viver na realidade. A vida real para ele não tem mais graça, não tem mais sentido. Porque quando você se relaciona com alguém, você tem que se relacionar com a perda. Você tem que se relacionar com a crise. Você tem que se relacionar com as coisas que não estão no seu controle. E quando você se relaciona com a máquina que é programada, isso não acontece. Tudo está sempre ali da maneira que você deixou. Então não existe essa possibilidade da crise, não existe essa possibilidade das pessoas então terem uma surpresa. E as pessoas não querem surpresa, né? Elas querem ter uma vidinha bem, né, controlada, estar dentro de uma zona de conforto, estar dentro de uma relação onde ela possa então saber o começo, o meio e o fim, o que vai acontecer. E o desfecho desse filme, ao contrário do nosso amigo que deu spoiler, né? Eu não vou dar, tá? Spoiler. Porque vocês têm que assistir esse filme, porque ele é muito interessante. E ele vai trazer para vocês essa sensação que o Bauman fala, justamente dessa relação líquida, dessa relação de não comprometimento com a realidade. Então, outra proposta que nós podemos fazer para pensar em felicidade e pensar na finitude é você olhar para o espelho e perguntar sinceramente, olhando para o espelho, o que você quer? O que você quer da vida? O que você quer para você?
se a vida que você está tendo realmente é autêntica. Se aquilo que você está fazendo da hora que você acorda, a hora que você dorme, tem significado para você. Se você faz aquilo porque realmente é o seu projeto de felicidade, de uma vida feliz, e aquilo em alguns momentos vai te trazer, né, alegria, momentos de felicidade. Ou se você faz aquilo porque você foi deixando o projeto dos outros transformarem a sua vida no projeto deles. Você vive uma vida inautêntica, uma vida sem significado. E a partir daí, então, você vai ter que buscar o equilíbrio entre o que é o real e o que é o desejo. A sua realidade você não pode mudar imediatamente, não é todo mundo que tem essa possibilidade. Então você vai descobrir o que é real, o que você vive realmente, o que é o seu desejo, e buscar esse equilíbrio. Essa seria uma saída para a felicidade. Porque muitas vezes nós buscamos a infelicidade e depois nós nos vitimizamos. O que seria isso? Eu tenho um emprego que eu detesto, e aí esse emprego vai me causando úlcera, vai me causando mal-estar, eu vou ficando doente, e eu vou postergando cada vez mais a possibilidade de mudar de emprego, de mudar a minha rotina, de mudar a minha vida, e vou ficando cada vez mais infeliz, até que eu tenho uma úlcera, um câncer, e aí eu fico, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu? Quer dizer, eu busquei a minha infelicidade, seja num emprego ruim, seja num relacionamento ruim, onde eu fico empurrando com a barriga todo dia, eu tenho que fazer comida para essa pessoa que eu não gosto, eu tenho que arrumar a casa para essa pessoa que eu não gosto, eu não suporto mais o cheiro dessa pessoa. E aí eu vou vivendo aquilo e trazendo aquilo como uma doença, como um karma, como um peso. E aí de repente eu falo, por que eu sou tão infeliz? Você buscou a sua infelicidade e agora se vitimiza como se não fosse você que tivesse escolhido a cada dia que você acordou viver aquilo novamente. E aí a felicidade, ela pode ser vista de várias maneiras, né? Existe o bobo alegre, que são aquelas pessoas consideradas por alguns pensadores, como Adorno, por exemplo, como burros. O Adorno diz assim, o burro é aquele que vive de clichê, que vive de frasinha de internet, as frases do Facebook. Então as pessoas vivem das frases do Facebook e acham que aquilo ali, a partir do momento que ela recebe aquela frase, ela ri com aquela frase, ela pega aquela frase, multiplica aquela frase para todos os amigos dela, que a partir desse momento ela é feliz e todo mundo acredita que ela é feliz, e ela é feliz mesmo, porque ela não questiona. A ignorância é uma bênção. Quanto menos você questionar, quanto mais você aceitar as coisas que vêm, mais você é feliz. Então esse é um caminho, o caminho de se fazer de bobo no mundo, de deixar as coisas acontecerem. Se lá na frente você não se cobrar disso, não tem problema nenhum. O outro caminho é você questionar, você ter consciência de que não dá para escolher tudo, você ter consciência que cada escolha tem uma perda, que a vida é feita de momentos, de escolhas, que às vezes você acerta, às vezes você erra, às vezes você não sabe se acertou ou errou. Você tem que se relacionar com outras pessoas, você tem que aprender a conviver com outras pessoas. Ser feliz também é saber conviver com outras pessoas, não de maneira falsa, para agradar todas as pessoas, mas de maneira autêntica, aceitando as outras pessoas e fazendo com que as pessoas também aceitem você do jeito que você é, e respeitando quando as pessoas não aceitam você como você é, sem forçar, que as pessoas são obrigadas, né, pelo politicamente correto, a aceitar o outro do jeito que o outro é. Você tem que respeitar o outro, mas você não precisa aceitar. Então, eu levanto outras questões aqui, pensando nisso. Quantas pessoas que você conhece acordam querendo que o mundo mude a partir dele? Então, hoje eu acordei e vou fazer alguma coisa para o mundo mudar a partir de mim. Quantas pessoas não querem de maneira alguma que o mundo mude? Pelo amor, nada pode mudar. E quantas pessoas fingem que as coisas não mudaram? E as coisas mudam. Então isso também interfere muito na nossa felicidade e na relação que a gente tem com a finitude. Porque a finitude, ela faz a gente pensar nos valores, não é? Quando você tem uma perda muito grande, como eu tive a perda da minha mãe, eu comecei a pensar,
em tudo que nós vivemos, que eu lembro, né? Vou fazer 45 anos, então, uns 40 anos eu lembro de algumas coisas, algumas mais, outras menos. Eu fiquei muito tempo fora de casa, eu fui estudar fora, fui morar fora, né? E então, nesse tempo de convivência, eu comecei a pensar nos valores que eu desenvolvi junto com a minha mãe, valores econômicos, valores afetivos, o que ela me dizia que eram importantes, coisas, né, necessárias, coisas que uma mulher deveria fazer, né, porque minha mãe é de um tempo em que a mulher tinha determinadas obrigações e o homem tinha determinadas obrigações, e fui repensando sobre isso, e pensei, se eu não tivesse perdido a minha mãe, eu não tinha pensado nessas coisas. Então, muitas vezes, nós perdemos pessoas para poder pensar. O que é família para nós? O que é amor? O que é estar junto? O que é respeito? O que é se importar com o outro? Só o luto faz a gente pensar nisso. A gente não pode fugir do luto. A gente tem que sentir a dor. A gente tem que superar a perda das pessoas. O luto é a aceitação do sofrimento na ausência de alguma coisa. Então, eu só vou saber exatamente o que é perder alguém se eu perder. Por mais que você vá a um velório ou você vá a algum lugar que está tendo alguma cerimônia relacionada à perda de alguém e abrace a pessoa, dê condolências e fale, eu sinto muito, a pessoa que não perdeu alguém, ela nunca vai saber como é perder alguém se ela não perdeu. A dor da perda das pessoas é uma transformação na vida da gente. Eu conversei com uma médica especialista em idosos e ela me disse assim, os idosos, eles sempre me ensinam assim, que eu deveria respirar mais, porque só quem está perdendo a capacidade de respirar sabe o quanto é importante respirar, e o quanto deixa feliz uma pessoa andar num parque, por exemplo, e respirar. E eles diziam assim para mim, você precisa comer, mastigar melhor os alimentos, porque só quem usa sonda e não pode comer mais os alimentos sabe o quanto é gostoso você poder mastigar os alimentos e sentir o sabor de cada coisa. Você deve abraçar mais, porque como eu tenho paralisia, eu não sinto quando a pessoa me abraça, mas se você pudesse abraçar mais as pessoas, você ia ver o quanto é gostoso, o quanto deixa a gente feliz, o toque de uma outra pessoa. Então, a felicidade, ela está em coisas tão simples, tão pequenas do ponto de vista econômico, capitalista, e as pessoas transformam a felicidade em coisas tão caras, tão distantes, que parece que ela não nos pertence. Então, ser feliz é fácil. Estar feliz nem sempre. Porque se você não se entristecer com algumas coisas, como é que você vai se transformar? Como é que você vai repensar? Como é que você vai mudar o seu rumo, a sua trajetória? Porque como é que a gente faz a estrada da gente? É com as próprias pegadas. Não existe uma estrada pronta com tijolinhos dourados para você caminhar, para você seguir. É você que faz a sua estrada a cada passo que você dá, porque a cada passo você escolhe a direção que você vai tomar. É você que decide essa direção, né? Então é muito importante que a gente olhe, que a gente perceba a história de vida da gente. Eu encontro algumas amigas às vezes e elas falam assim, nossa, você estudou, porque eu venho de um bairro muito simples, né? Meu pai mora lá até hoje, que é o Geraldo de Carvalho, fica na periferia, e as minhas amigas de infância não escolheram estudar, a maioria delas. E quando elas me encontram, elas dizem, nossa, quanta sorte você teve, você estudou, né? Você tem, né, é pós-graduada, você dá palestra, você é professora. Não existe sorte, existe esforço, existe escolha. É claro que eu perdi muita coisa ao fazer essas escolhas que elas tiveram. E hoje elas olham como sorte. Muitas vezes as pessoas, quando elas sentem essa coisa da inveja que é do ser humano, elas dizem, nossa, a pessoa teve sorte, tem isso, a pessoa teve sorte, tem aquilo. A pessoa teve o esforço de conseguir. E não é porque ela tem isso ou aquilo que ela é mais ou menos feliz que a outra pessoa, né? A vida é feita de esforço. Se você
está disposto a acordar todo dia cedo e buscar a sua felicidade e a buscar essa sensação de, apesar das coisas não serem eternas, apesar de existir um dia de cada vez, apesar de tudo isso acabar, eu estou vivendo plenamente, fazendo honestamente isso que eu estou fazendo porque eu quero, porque eu gosto, não é? É uma saída para ser feliz, é um caminho para ser feliz. Então, como ser feliz diante do nunca mais? Nós temos que pensar que essa felicidade, ela depende também do outro. As pessoas, elas têm passado por um estágio de muito egoísmo, que é aquela coisa de você buscar a sua felicidade independente do que você faça. Passar por cima de outras pessoas, ignorar os sentimentos das outras pessoas, ignorar as relações. Então, ser feliz também é impossível que alguém seja feliz, sendo que ele faça o outro infeliz. Uma pessoa que faz, a não ser que ela seja psicopata, né, não seja uma pessoa normal, uma pessoa que faça outra pessoa infeliz, ele entristeça outra pessoa, as suas atitudes sejam atitudes que façam mal para alguém, é impossível que ela seja feliz. Então, a nossa felicidade também é um comprometimento com a felicidade do outro. Quando nós temos a possibilidade de fazer outra pessoa feliz, de deixar outra pessoa bem, de trazer um bem-estar para outra pessoa, isso também nos faz felizes. Então, a proposta de felicidade não é uma proposta de felicidade egoísta, onde só eu sou feliz. É como se eu tivesse um banquete, todos com fome, eu comendo e vendo os outros sem comer e ficasse feliz com isso, que as outras pessoas não comem. Sendo que eu posso repartir aquele banquete com as outras pessoas. Então a vida é assim. Nós vivemos a vida dessa maneira, buscando ser feliz, mas fazendo também a outra pessoa feliz. Porque existe essa necessidade da interação nossa com o mundo. Ninguém pode ser feliz sozinho. Nós não somos uma ilha. Nós dependemos das outras pessoas. Então isso é importante. Que a gente possa ter consciência da nossa existência, da nossa escolha, da nossa responsabilidade com a nossa felicidade, mas também que a gente possa, convivendo com o outro, ter uma convivência saudável, de buscar que o outro também seja feliz. E saber que, apesar de toda essa busca, o luto é diário. O luto é diário. Todos os dias nós perdemos coisas. Todos os dias nós perdemos pessoas. As pessoas que a gente perdeu, a gente não vai esquecer nunca. Pessoas importantes, né? No caso, a minha mãe, que foi fundamental para a minha vida. No caso de outras pessoas, né? Filhos, netos, maridos, esposas. Então, a perda das pessoas, ela deve servir não para que a gente possa se culpar, não para que a gente possa se lamentar, mas para que a gente possa aprender que, apesar da falta do outro, a gente pode ser feliz. Porque a gente pode fazer escolhas que, com esse aprendizado, vão transformar a nossa vida numa vida de mais qualidade. E é isso que eu gostaria de falar para vocês. Então, o que nos resta? Nos resta ter fé nessa vida e ser uma pessoa melhor. Para quem acredita em outra vida, ter fé na outra vida, mas tem que ser uma pessoa melhor nessa, porque você também não vai ganhar outra segundo as pessoas que acreditam, né? Fazer valer a pena. Tem que valer a pena. A vida é muito curta. Tem que valer a pena. Porque senão fica sem sentido. As pessoas perdem o sentido da própria vida se você faz coisas que não valem a pena. Viver bem com as outras pessoas é conviver bem com as outras pessoas. O que é ser protagonista, então, do nosso próprio destino? É não deixar muitas pessoas assim, vou ler meu horóscopo para saber o que eu vou fazer hoje. Vou ler a mão. Vou perguntar para uma cartomante. Né? Não, isso não é ser protagonista da sua vida. Quando você deixa o destino da sua vida para outras pessoas decidirem, quando você deixa o destino da sua vida para terceiros, para a sorte, né? Para o acaso, você não está sendo protagonista da sua vida. Ser protagonista da nossa vida é ter a vida nas rédeas das nossas mãos e buscar fazer escolhas que possam trazer depois um resultado para você.
Porque eu lembro do filme Blade Runner, né? Caçador de Androides. No final, o androide deveria matar o Blade Runner, mas ele muda de ideia. Ele está morrendo, ele salva o Blade Runner e ele vai dizer assim, o androide sabe que a vida dele está terminando. Ele diz assim, eu já vi tantas coisas maravilhosas, nebulosas, nascimento de estrelas, mortes de estrelas, eu já vi catástrofes, guerras, eu já vi paz, eu já vi coisas lindas e coisas horríveis. Mas sabe qual é a coisa pior? Ninguém sabe do que eu vi. Só eu que vi. Então cada um vai viver a sua história para ter significado para si, porque a minha mãe faleceu e eu não sei o que ela viu. Eu não sei tudo o que ela sentiu. Eu não sei tudo o que significou para ela. Essa história é uma história que vai morrer com ela. Como a história de cada um vai morrer com cada um, porque todos nós vamos morrer. Eu sinto muito dar essa informação para vocês, esse horário, sábado, mas é uma coisa óbvia que ninguém quer aceitar, porque ninguém foi ensinado assim na nossa cultura ocidental, onde as pessoas negam a morte, né? Ou colocam a morte como uma coisa negativa. Então, isso mostra que a felicidade é uma decisão sua, é uma escolha sua. Só você pode decidir se você quer ou não ser feliz e como você vai fazer isso na sua vida para ter um significado para você. Tá? Eu agradeço a todos por me ouvir. Me coloco à disposição se vocês tiverem dúvida, quiserem fazer alguma pergunta. E uma boa noite para todos.